Salam aleikum, eu sou a Simone do canal Além das Pirâmides, aqui no YouTube e lá no Instagram. Não deixem de se inscrever no Instagram, porque lá tem vídeo todos os dias do Egito, tem sempre novidades sobre mim, sobre o Mustafa. Corram lá e se inscrevam. Hoje eu venho trazer um tema aqui que é a continuação do nosso mês do Ramadã, e para vocês entenderem um pouquinho, vamos falar hoje sobre as tradições do Ramadã no Egito. Uma das primeiras tradições é o Zinat Ramadã, uma das tradições mais importantes, e que quando todos os adolescentes e as crianças do bairro se reúnem com os pais e trabalham na decoração das ruas, na decoração para o Ramadã. Essa tradição sempre se vai ver em vários locais, tá? As pessoas se reúnem e os jovens vão e ajudam seus pais. E também tem luminárias coloridas, além de fitinhas, e vocês vão gostar quando vierem aqui um dia no Ramadã. Outra tradição é a Heima. É um tecido decorativo que eles usam para decorar as tendas. E vocês já viram nos meus vídeos aí, prestem atenção que eles sempre colocam. É muito comum aqui no Médio Oriente, né? E essa indústria têxtil que é no Cairo se tornou tão famosa e importa que foi transformada num bairro que eles chamam que é o Souk Hamia. Ele é um tecido com um padrão elaborado, colorido, típico do Ramadã. Ele dá para fazer cortinas, capas, bolsas, colchas. Ele é um tecido meio grosso, porque é o tecido que eles usam para as tendas. Outra tradição são as lanternas do Ramadã, que se chamam fanus. São os fanus, ou as lanternas do Ramadã. A lenda diz que o fundador do Cairo, o califa Moez Lidin El-Ala, ele estava voltando da viagem e entrando nos portões da cidade do Cairo quando os moradores apareceram em massa com lanterninhas acesas. Ele gostou tanto que aquilo virou tradição para comemorar a sua chegada, e assim ficou. Essas lanternas se tornaram um dos principais símbolos do Ramadã. Até hoje os egípcios compram essas lanternas todos os anos, tem que comprar uma nova. Outra tradição são as comidas, os legumes e as preparações e as bebidas. Então, nessa época é a época em que eles tomam muito como bebidas. Existem bebidas tradicionais, que é o Kamar al-Din, é o suco de damasco, o Karkad, que é o chá de hibisco, e o Tamr Hindi, que é de tamarindo. Então, eles fazem esses sucos para quebrar o jejum. Os marches, os bechamel, aquelas macarrona que eu já coloquei aqui, vocês têm aí receita. Não é muita coisa, o egípcio não tem um menu muito variado, então eles fazem muito. Os enroladinhos, que são os marches, que são os charutos, esses macarrões, que são de forno com o molho bechamel, e as carnes, que são importantes também, e a molorreia, que não pode faltar, que é tipicamente egípcia. Tradição muito legal que eu já mostrei lá no meu Instagram, mas eu vou deixar aqui para vocês, é o canhão do Ramadã. Ele, para sinalizar a hora, para quebrar o jejum, quando cai o pôr do sol, é uma tradição que já vem de séculos. Ele tem o único método para que as pessoas saibam mesmo, está na hora de comer, era assim antigamente, não é? Agora, claro, a gente tem os relógios, mas antigamente era o tiro de canhão. Essa história já vem de antiguidade, quando o popular governante egípcio, Muhammad Ali, ele tinha trazido um canhão novo do exterior, e ele estava testando esse canhão no dia do Ramadã, na hora do iftar. E então o canhão deu aquele estouro e as pessoas gostaram, e ele deixou, então, se alegraram tanto que ele deixou como uma tradição. Resolveu transformá-lo nessa tradição que a gente vê em várias cidades, pelo menos aqui em Marsa Matruh a gente faz, e no Cairo também. Gente, em Marsa Matruh parei aqui para mostrar para vocês, gravar. Eles já estão aqui com tudo preparado, assim que der o pôr do sol, ao horário certo, eles vão dar o tiro de canhão e as pessoas podem iniciar a comer a comida. Olha, o canhão tá aqui, Marsa Matruh. O sol já tá se pondo. Ontem tava um lindo sol e hoje tá lá no vídeo o sol de ontem.
Estamos esperando a hora. O Mustafa tá aqui cantando. O barulho é enorme, gente. Meu Deus. Que louco. Eu pensei que ele ia tirar pro mar. He didn't catch tudo assim. Why not? É pólvora, gente. Agora a gente tem que correr pra ir comer. Mais uma tradição muito popular é o encontro da família, especialmente no primeiro dia do Ramadã. Não pode faltar. Sabe, todas as famílias, normalmente os filhos, os cunhados, os sobrinhos, eles se reúnem na casa da matriarca e assim, ela normalmente faz questão de fazer toda a comida, mas às vezes a gente colabora e vai levando algumas coisinhas diferentes também. Nada no mundo pode tirar um egípcio de sua família no primeiro dia do Ramadã. Essa tradição, ela tem as suas origens também no islamismo. Não é só uma tradição cultural, é também da própria religião que devemos fazer compartilhar a comida e fazer essa comunhão lá todos juntos. Outra tradição é o Musalsalah, que é séries de TV egípcia, que os árabes e as pessoas assistem durante o Ramadã, depois que acabam de comer. Então, quase todas as séries boas e memoráveis da televisão começaram ou estrearam pela primeira vez no Ramadã. Então eles reprisam muitas séries e muitas também são novas, especialmente para essa altura, porque sabem que as famílias vão estar mais atentas à televisão. Então é uma razão pela qual no Ramadã se tornou a estação das séries de televisão aqui. A maioria dos egípcios, então, depois da comida, eles começam a assistir televisão e aí vão pela noite adentro, entende? Então, muitos filmes, seriados e coisas muito engraçadas também, muito humor. Então, quase todos os diretores e produtores de televisão congestionam o seu trabalho todo ao longo desses 30 dias do Ramadã. A tradição os torneios de futebol. Durante o mês do Ramadã, existem vários torneios que fazem pelas cidades, os grandes clubes e os pequenos também. Os jovens se reúnem, centros de juventude também e os campos de futebol. Eles devem pelo menos ter um torneio pelo Ramadã, um torneiozinho para passar na televisão. Tá? Nesses 30 dias. Então essas partidas são muito frequentes, muito competitivas e geralmente elas são jogadas tarde da noite, depois que o pessoal já comeu, né? Lá para meia-noite começa sempre um joguinho de futebol. Espero que vocês tenham gostado das tradições. Eu vou trazer mais coisas aqui sobre o Ramadã para que vocês consigam entender esse mês e como ele é passado nos países islâmicos, nesse caso o Egito, porque é muito diferente do que é passado no Brasil, que é mais dentro das suas casas, onde a religião não é predominante. Então, fica aqui um meu beijinho para vocês. Não se esqueçam de se inscrever e de compartilhar com os vossos amigos. Até mais!